Olá, meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Amaral e hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, na verdade, um vídeo um pouco mais prático relacionado à econometria e estatística. Apesar de ser mais prático, ainda é um vídeo bem simples, né? Então, antes de começar o vídeo, eu quero apenas destacar alguns pontos, né? O objetivo do vídeo é introduzir a regressão linear, o modelo preditivo, usando regressão linear através do R, né? Para quem já está acostumado com esse software, e montar um modelo preditivo com base em um dataset que eu já usei no passado. Claro, ele está um pouquinho diferente agora, entrou outros valores, enfim. E a gente vai montar esse modelo preditivo de regressão linear, que em relação aos modelos preditivos mais sofisticados, ele é basicamente o mais simples, né? Lembrando que a gente vai trabalhar com séries temporais aqui e tal, mas o que vale destacar é que eu não vou dar muitos detalhes, né? Porque quando a gente fala de modelo preditivo em relação a séries temporais, é sempre um pouco mais complexo do que o que está aqui, né? Porque a gente tem que trabalhar com sazonalidade, tudo, tendência, mas o objetivo do vídeo é mais introdutório, é mais, acho que até mostrar a ferramenta e a ideia, né, da regressão linear, que eu já fiz em Excel, e agora, claro, no R, que é um software mais utilizado para quem trabalha mais com análise de dados, né, e estatística, mas o objetivo é basicamente o mesmo, né? Eu adicionei algumas outras coisas, como, por exemplo, análise de distribuição normal, que é importante quando a gente trabalha com regressão e tudo, mas eu vou desconsiderar o resultado, porque, como eu disse, o meu objetivo é mais mostrar a ferramenta e como você pode utilizá-la aí nas suas análises, aí, sei lá, na sua empresa ou no seu trabalho, tá? Lembrando mais uma vez que a regressão linear do conjunto de machine learning, ele certamente é o mais simples, tá? Sobretudo para séries temporais. A gente poderia pensar em modelos mais sofisticados, como, por exemplo, ARIMA, SARIMA, vetor autorregressivo, vetor de correção de erro, que mais para frente a gente pode trabalhar, pode não, certamente, a gente até vai trabalhar, mas antes disso eu preciso criar mais conteúdo, porque o objetivo dos vídeos no caso, né, é ir adquirir conhecimento, fazendo vocês pensarem mais e, no caso, terem mais dúvidas e buscarem cada vez mais conhecimento, né, para que você aprenda a pensar por si só e fazer o seu autoestudo através dos vídeos também, claro, para quando estivermos num nível melhor, aí sim nós possamos trabalhar mais esses modelos mais sofisticados, né? Até a parte matemática do modelo, que são modelos mais complexos. Beleza. Sem mais delongas, então, vamos começar pela regressão linear, né? O dataset, para quem já assistiu o vídeo, de regressão linear no Excel. Lá eu dou mais detalhes de como funciona toda a equação matemática da regressão linear, portanto, é importante que você assista. O arquivo em Excel passado é este aqui, mas já está aí no YouTube para quem quiser assistir depois com mais calma e até comparar também, né? Claro que o dataset é outro, ele é muito próximo, mas há algumas variáveis, alguns valores foram alterados, então não teríamos o mesmo resultado, mas o objetivo e o modelo matemático, claro, é o mesmo. Então, se você quiser mais detalhes, você pode assistir um vídeo que já está aí no canal, no YouTube. Então, beleza, vamos lá. Aí, claro, não possamos nos esquecer, né, que caso você goste do conteúdo, né, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para que você fique por dentro de futuros vídeos, né, e acabe aí não perdendo nenhum conteúdo. Então vamos lá. Bom, a princípio, primeira coisa, qual que é a ideia da regressão linear, né? Eu até coloquei aqui alguns objetivos. Na verdade, a ideia da regressão linear é estabelecer relação entre variáveis, né? Então, a primeira coisa que eu preciso identificar
qual é a minha variável que eu quero explicar e qual que é a minha variável que é explicativa, né? A variável que eu quero explicar, ela vai ser denominada minha variável y. E as minhas variáveis explicativas, ou a minha variável explicativa, a gente vai denominar ela de x1 ou x2, né? Dependendo de quantas variáveis eu vou ter no meu modelo. Então, basicamente, o que a regressão linear vai me falar? Se há relação entre aquelas variáveis, e no final, o meu objetivo é saber qual é o poder de previsão daquelas variáveis em relação à minha variável que eu quero explicar, que vai ser a minha variável y, né? Então, é basicamente isso. Qual é a equação matemática da regressão linear? Ela é basicamente a minha variável que eu quero explicar, que ela é igual ao meu beta zero mais o meu intercepto multiplicado pela minha variável explicativa. Nem se preocupa muito com essas nomenclaturas, né? Porque o objetivo é muito mais prático. Então, claro, é importante que você entenda, mas é muito mais importante que você aprenda como que funciona no software, né? Que vai ser muito mais fácil. Então, bom, vamos lá. Vamos por partes, né? Então, eu já tenho o modelo pronto, mas, claro, eu vou deletar todo o meu ambiente de trabalho para que assim possamos começar desde o início, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar toda o meu ambiente de trabalho. Então, limpei tudo, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um novo ambiente de trabalho. E, claro, para eu conseguir importar os meus dados, eu preciso dizer para o R onde está, no caso, a minha planilha, né? Então, mais uma vez, como eu já mencionei em outros vídeos, eu trabalho aqui com o Mac. Então, eu não sei bem como seria no Windows, né? Mas eu acredito que você não vai ter muita dificuldade se você seguir mais ou menos essa ideia. Então, o que eu vou fazer? Pelo menos é a maneira que eu gosto de fazer. Eu venho aqui em Session, porque, claro, meu Mac está em inglês, e eu preciso definir um diretório. Eu preciso mostrar para o R onde, em que ambiente que eu quero trabalhar, né? Então, eu venho aqui, ó, escolher diretório. Beleza, eu já tenho o diretório pronto, então está no meu HD externo, que está aqui no meu Data Analysis do YouTube, beleza. Eu já tenho o meu arquivo aqui, eu não preciso clicar no arquivo, eu só preciso indicar para o R onde está o meu arquivo, né? Vou colocar aqui como abrir, beleza. Aí eu vou identificar, eu vou criar essa minha variável, né, que vai ser sales underscore, seria o underscore aí em português também, que eu dei essa nomenclatura, mas você pode nomear da maneira que você quiser, se você colocar vendas, aí não tem problema. Beleza, eu vou identificar que o meu arquivo, ele está em CSV, né? Então, esse é o nome do meu arquivo, que é exatamente o nome do arquivo. Vou identificar que ele está mais uma vez em CSV. E o que eu coloquei aqui? Isso aqui, na verdade, é uma maneira que eu tenho para evitar bugs, né? Uns bugs que às vezes aparecem em arquivo CSV no topo ali dos títulos, né? Então, geralmente a gente coloca isso para evitar que esse bug persista. Então, ele elimina esse bug. Então, eu vou ali colocar Command Enter, né? Ou você pode ir direto aqui no Run e ele vai salvar essa minha variável, né? Esse meu data frame aqui. Então, vamos visualizar as primeiras linhas, né? Desse data frame. Então, o que eu deveria colocar aqui? Então, o head, né? Que seria ali a parte de cima da minha tabela, e chamar essa variável que eu acabei de criar, que na verdade é o meu dataset. Então, vou colocar aqui e vou identificar, ó, mês e ano tal, né? Que ele vai colocar que seria as datas, a minha variável que eu quero explicar, que é sales, que seria vendas, né? E as minhas variáveis explicativas, que nada mais é do que Facebook Adverts, que seria ali propagandas com Facebook, e cartões fidelidades, né? Então, eu tenho ali, em janeiro de 2018, 1.750.000 em vendas, com uma quantidade de
Facebook Adverts de 1.000 e um gasto ali com cartões fidelidade de 1.400. E assim sucessivamente até lá embaixo, né? Então eu quero agora um resumo estatístico de todas essas variáveis, né? Então vou começar mais uma vez por vendas, só que aqui é um detalhe. Se eu colocar só aqui o summary, que seria o resumo, e sales reg, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer todas as variáveis ao mesmo tempo. Eu quero segregar, eu quero separar. Então eu coloco aqui sales reg, que é a minha variável que eu criei, que é o meu dataset, só que eu preciso identificar, eu preciso avisar o R, que eu quero uma determinada variável. Então eu coloco esse cifrão aqui e mostro para ele qual é a variável que eu quero. Então a variável que eu quero aqui é vendas. Beleza, então eu identifiquei, coloquei aqui, trouxe. Então beleza, o que ele me trouxe mais ou menos é um whisker plot, tá? Para quem é mais familiarizado com estatística. Eu poderia até plotar, mas não vou fazer isso. É só para gente, para adiantar o vídeo, a gente não perder muito tempo com isso. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu valor mínimo, eu tenho o meu primeiro quarter, né? A minha mediana, a minha média, o meu terceiro quarter aqui e o meu valor máximo. Então, se você está acostumado com o whisker plot, você já imaginou o que eu estou falando, né? Eu vou colocar também aqui a minha, a minha variável venda, que é o meu dataset, e vou chamar aquela variável específica que é o meu gasto com Facebook, e vou identificar a mesma coisa. Então é uma maneira que eu tenho legal de avaliar. Então eu tenho a minha mediana aqui, que é 2.272, né? E a minha média 2.444. Vou fazer a mesma coisa para o meu cartão Fidelidade. Mesma coisa, tá aqui de novo. A minha mediana é 3.784, a minha média é 3.293. E vou colocar a parte de baixo da minha tabela agora que eu quero verificar. Dezembro de 2018. Então tem as minhas quantidades de vendas, aqui pode perceber aqui que em dezembro de 2018 eu tenho 4 milhões e 30, minha quantidade de gastos com Facebook, né, gastos com Facebook em adverts, né, em propaganda é 4.700 mensais, né, eu tenho meu número de cartão de fidelidades 4.160, beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou plotar, vou fazer um box plot, que é exatamente lá, para quem está mais familiarizado com o whisker plot, é isso aqui, ó. Então o que eu tenho aqui? Tenho o meu valor mínimo, tal, tenho aqui o meu quarto, tenho a minha mediana, e assim sucessivamente, só para facilitar ali a visualização para quem quiser. Quem não quiser também pode passar direto para o scatter plot, que aí sim eu vou ter uma visualização um pouco melhor de se há uma correlação ou não, né? Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei o plot, né? Então que seria a ideia de um box plot, né? Que eu colocaria aqui o scatter plot, na verdade, né? Que ele vai colocar um gráfico de dispersão ali. E o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, que eu quero nos meus eixos, né? A minha variável que eu quero explicar, que é vendas, né? Em relação à variável explicativa, ou ao menos uma delas, né? O gráfico está bem simples, tá? Eu poderia colocar cores e tal, mas acho que não há necessidade, é só para a gente entender como que funciona a ferramenta. Também, depois se você quiser pesquisar aí, você vai achar como faz isso. Então a gente pode perceber aqui que as minhas vendas em relação à minha quantidade de propaganda no Facebook, ela de fato apresenta ali uma correlação positiva, né? Claro que a gente teria que fazer um teste de correlação para ter essa certeza, mas a gente pode perceber que há sim uma tendência ali. Então, quanto mais propagandas eu tenho no Facebook, maior tende a ser as minhas vendas, né? Mas claro, correlação não implica causalidade. Isso não significa que se eu sair gastando pra caramba no Facebook, não significa necessariamente que eu vou aumentar as minhas vendas, porque correlação não implica causalidade. Mesma coisa que eu vou fazer no caso então para as vendas em relação ao número de cartão fidelidades, né? Só que aqui você pode perceber que apesar de eu ainda ter uma certa tendência, não é igual a quantidade de propagandas no Facebook. A gente pode perceber que há uma dispersão um pouquinho maior. Então, claro, seria interessante sim um teste de correlação, mas a regressão já vai nos dar isso aí. Então, beleza.
O que eu quero fazer agora? Eu vou plotar, desculpa, melhor dizendo, eu vou criar um histograma para a gente ter uma visualização se esses dados eles estão distribuídos de uma forma normal. E isso é importante quando a gente trabalha com séries temporais. Mas já adianto desde já que a gente vai ignorar o resultado, porque o objetivo do vídeo é mostrar ali como que funciona a regressão linear, né? Então vamos lá, eu estou colocando aqui, no caso, chamando, né, o histograma, né? Vou colocar que eu quero entender, no caso, eu vou chamar a minha variável vendas, que é o que eu quero, vou ter a minha frequência ali do histograma, e vou dar uma cor aqui para ela, vou dar um título, mas beleza, isso aqui não é mais detalhes, né? Então você não precisa se preocupar muito com isso, só é importante você saber como que funciona o histograma, né? Vou colocar, beleza. Quando a gente olha esse histograma, a gente já consegue perceber que esses dados eles não estão distribuídos de uma forma normal. E aqui eu não vou entrar no conceito de skewness e kurtosis, porque é um pouco mais complexo e a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente no momento oportuno. Mas por agora a gente só vai dar uma olhada e perceber o que seria uma distribuição normal. Que seria aquela curva gaussiana, né? Então aquela curva em formato de sino. E a gente já pode. Eu vou colocar a curva aqui, vocês vão perceber que ela não está de uma forma normal. Depois eu vou até ajustar essa reta que vai ficar mais claro ainda. Beleza, então isso aqui seria uma distribuição normal. E olhando assim a gente já consegue perceber que ela não está distribuída de uma forma normal. Não foge muito, mas não, de fato, não é normal. E agora eu vou ajustar essa curva. E aí você consegue perceber melhor que, de fato, ela não é distribuída de uma forma normal. Beleza, então eu vou até rodar aqui um teste T, que ele vai identificar ali se há a diferença na média das variáveis, mas e com base nesse resultado eu vou ter minha hipótese nula, minha hipótese alternativa, que vai me mostrar empiricamente se essa variável ela parte de uma distribuição normal ou não, mas a gente vai ignorar o resultado porque eu já sei que ela não está distribuída de uma forma normal e vamos seguir em frente com o nosso trabalho de regressão, mas é só para mostrar para vocês que vocês podem fazer isso caso vocês queiram. A gente vai partir do pressuposto daquela ideia do teorema de limite central. Então beleza, vou rodar ele aqui, ok? Então no caso eu tenho aqui, vou rejeitar a minha hipótese nula, né? E vou aceitar a minha hipótese alternativa, que seria, que diria que médias diferentes, né? Portanto, então, eu não tenho uma distribuição normal. Eu vou fazer isso também para o Facebook Adverts. Mesma coisa, a gente pode perceber ainda mais, claro, que ele não parte de uma distribuição normal. Quando eu ajusto, eu consigo ver mais ainda. Vou rodar o meu teste T, onde a gente consegue perceber também que eu tenho diferença ali nas médias, portanto, não tenho uma distribuição normal. Mesma coisa para o cartão Fidelidade, que fica mais evidente ainda. Vou fazer a mesma coisa e vou perceber ali que aí no caso é pior ainda. Vou rodar o teste T mais uma vez, vou rejeitar a minha hipótese nula, aceitar, no caso, vou ter ali, né, levar em consideração a minha hipótese alternativa de que eu não estou trabalhando com dados distribuídos de uma forma normal. Beleza, e agora eu vou rodar de fato a regressão. Vamos supor, se você não conhece muito bem sobre regressão, o R ele tem uma ferramenta muito legal que você pode, como é que eu posso explicar isso? Pedir para que o R te explique o que é essa regressão linear, né? Então eu vou rodar esse ponto de interrogação LM, que significa modelos lineares, né? Ele vai te explicar como que funciona, os argumentos que você usa. Ele vai dar vários detalhes, né? Conforme está aqui, né? E aí você pode analisar com mais calma caso você queira, né? E essa aqui, de fato, é a minha regressão. Então eu vou criar uma variável que eu denominei linear underscore ou underline reg. Você pode nomear da maneira que você quiser. E vou passar agora, de fato, mostrar para o R o que eu tenho como minha variável explicativa e a minha variável que eu quero explicar. Então, eu vou colocar aqui o LM, que é o nome do modelo que eu quero usar, Linear Model, né? No caso, eu tenho como variável explicativa
sales reg, sales, que no seu caso seria aqui aquela variável que é o meu dataset lá do início, no meu conjunto de dados. Eu especifiquei a variável que eu quero como minha variável explicativa, que é vendas, e as minhas variáveis, no caso explicativas, né, essa aqui seria minha variável que eu quero explicar, minhas variáveis explicativas, eu vou fazer a mesma coisa, mas vou identificar Facebook Adverts, seria propaganda com Facebook, mais as minhas propagandas, né, os meus cartões fidelidades. Importante a gente entender e deixar bem explicado que eu tenho como pressuposto que essas variáveis, né, explicativas, elas têm um poder de explicação em relação à minha variável que eu quero explicar. E é por isso que eu coloquei ela desse modelo. Então, o que eu estou dizendo aqui é que vendas, ela é função do quê? Do meu investimento com propagandas no Facebook, mais investimento com cartões fidelidades. E o R vai me mostrar através desse modelo se essa relação de fato existe. Tá? Então, vou passar esse modelo. Pronto, pode perceber que ele criou esse modelo aqui e eu vou pedir o resumo. E assim a gente vai entender juntos. Beleza, então eu tenho aqui o resumo da regressão linear. O que eu vou buscar aqui? Eu vou buscar aqui o meu intercepto estimado, o meu Facebook, né, Adverts, minha propaganda com o Facebook estimado, e o meu gasto ali com cartão fidelidade estimado. Eu tenho o meu erro padrão e eu vou observar aqui o meu p-valor, né, que ali eu vou decidir através desse teste de hipótese se há relação ou não há relação. Primeira coisa que eu tenho que entender, qual que é a minha hipótese nula? Minha hipótese nula é que não há relação entre essas variáveis. Então, se eu rejeitar essa hipótese nula, logo há relação entre essas variáveis. Se eu aceitar a hipótese nula, então, obviamente, não há relação entre essas variáveis. Então, quando eu olho aqui e consigo perceber que a relação entre vendas, né, com o Facebook e só, na verdade. Então, eu rejeito a hipótese nula aqui de que não há correlação entre essas variáveis e aceito a hipótese nula de que há correlação. O que é interessante entender é que não há, no caso aqui, eu aceito a hipótese nula de que não há relação entre vendas e cartões fidelidades, né? E isso, claro, é importante para depois a gente montar a equação de previsão de vendas. Então a gente percebe que o intercepto também não é estatisticamente significativo, então na hora que eu for rodar a minha equação, eu vou desconsiderar tudo aquilo que não for estatisticamente significativo. Então, na teoria, a minha equação seria qual seria o resultado da minha variável que eu quero explicar futura, né? Qual seria a minha previsão de vendas. Ela vai ser função do meu intercept, seria o meu beta 0, né? Mais meu coeficiente angular multiplicado, que seria o meu beta 1, multiplicado por x1, que seria o meu valor que eu teria, né, investido em cartões, propagandas no Facebook, mais o meu beta 2, que multiplica o valor gasto com cartões fidelidades, mais o meu termo de erro. Onde eu vejo o meu termo de erro? O termo de erro está aqui, ó, que é o meu erro padrão, né? Esse é o valor que eu tenho que levar em consideração. Ok, então eu tenho os valores aqui estimados, né? Mas na minha equação eu só vou levar em consideração os valores que são estatisticamente significativos, né? Então, para eu fazer a minha previsão, eu vou fazer o somatório das variáveis que são estatisticamente significativas. A equação já está aqui. Vou tirar o meu intercepto que não foi estatisticamente significativo. Claro. Primeira coisa é criar essas variáveis, né? Então eu criei as variáveis que está aqui o resultado delas. Eu apenas coloquei o valor estimado dessas variáveis aqui, criei, né, uma variável nova, fiz o somatório, ok? Então eu tenho meu valor estimado de 6 milhões, né,
e 28.700. Só que eu preciso lembrar de um detalhe. Eu tenho um erro estimado que ele pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, quando eu adiciono esse valor arbitrário, né, que seria a quantidade de investida ali para propagandas no Facebook, então eu pressupus ali para o mês subsequente um valor investido de 5.400, né? E isso, de acordo com o meu modelo, ele vai impactar positivamente. Mas pode ser que eu não tenha o resultado esperado de acordo com o modelo. Então, como eu tenho esse erro pode ser tanto para cima quanto para baixo. Então, eu vou ter aqui, caso ele não, o modelo não saia como eu tinha previsto, na melhor das hipóteses. Então, ele conta com um termo de erro, que então ele vai ficar o meu valor esperado entre 6 milhões e 28 e 4 milhões 674, né? Aí se eu quiser pegar a diferença, qual é a diferença então entre esses dois valores, eu vou criar uma outra variável, né, que vai ser a diferença para mais quanto a diferença para menos, vou tirar o meu intercepto, que ele não foi estatisticamente significativo, e vou rodar o meu modelo, né? Salvei essas variáveis, agora eu vou fazer a diferença de um para o outro e vou tê-lo aqui. Então a minha diferença, no caso, né, vai ser de 1.354, um valor muito alto, claro, né? Então ele tem um modelo preditivo relativamente baixo, né? Então quando eu volto aqui e visualizo, né, a capacidade de accuracy, né, de previsibilidade do meu modelo, eu consigo perceber que as variáveis, no caso a única variável significativa, né, que seria ali o investimento em propagandas no Facebook, ele é capaz de explicar ali cerca de 57% das variações na minha venda, né? Então, como eu disse no início do vídeo, a regressão linear ela tem uma capacidade de previsão bem baixa se levarmos em consideração outros modelos, né? Mas esse aqui era mais introdutório, mais simples, só para a gente entender como que funciona a ferramenta aí, o R. Você vai ter o seu conjunto de dados que você vai analisar aí. Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, deixe aí no comentário, no Facebook. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado do vídeo, né, mais introdutório, considere se inscrever no canal. Deixa o like aí também, porque isso é legal para mim, né? É importante também porque me motiva a fazer mais vídeos e tal. E você se beneficia também, porque você acaba aprendendo cada vez mais. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo, já de adianto, será de regressão logística, então fica comigo. Se inscreva no canal, para que assim que eu fizer o vídeo, você vai ser um dos primeiros aí a ser notificado. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.